E aí pessoal, beleza? Vamos agora começar a nossa aula de navegação aérea. Bom, primeira coisa, quando eu falo de navegação aérea, eu estou falando que o piloto precisa saber a todo momento aonde ele está, para onde ele vai e a distância que falta para chegar nesse objetivo. Então, quando a gente fala de navegação aérea, são 3 pontos fundamentais e básicos que a gente vai precisar trabalhar. Bom, começando, o que é navegação aérea? Bom, navegação aérea é saber conduzir uma aeronave de um ponto a outro a todo momento com segurança, sabendo aonde você está, para onde você vai e quanto tempo falta para você chegar no seu objetivo. Quando a gente diz que navegação aérea o piloto precisa saber a todo momento onde ele está, é porque o controle, pode ser o controle, pode ser uma outra aeronave, vai conversar, vai coordenar com ele a todo momento de todos os voos. Ou seja, eu posso não enxergar a outra aeronave, mas eu estou falando com ela está me dando uma posição. Bom, quais são as principais características de uma boa navegação aérea? Primeiro, a gente tem que escolher a menor rota, ou seja, a rota mais rápida. Segundo, a segurança dessa rota e o conhecimento que eu tenho que ter sobre essa rota. Eu tenho que saber a todo momento onde eu estou, para onde eu vou e quanto tempo falta. Eu já falei isso 3 vezes. Bom, lembrando que navegação é a ciência que permite ao homem conduzir um engenho dirigível de um ponto a outro com arte, com habilidade, com segurança sob a superfície da Terra. Bom, nós temos alguns tipos de navegação aérea. A gente vai falar de todos os tipos delas aqui, tanto as visuais quanto a por instrumento, para começar a mostrar um panorama total desse tipo de navegação para vocês. Bom, começando aqui, ó, eu tenho uma carta de navegação, mas a gente vai estudar o quê? Navegação visual estimada, navegação radiogoniométrica, que é a navegação via rádio, navegação eletrônica ou inercial, navegação por satélite e a navegação astronômica. Bom, vamos saber aqui o que é cada uma. Primeiro, quando a gente fala de navegação visual, ou seja, que eu vou utilizar os olhos, eu estou falando da navegação VFR, ou seja, Visual Flight Rules. Navegação VFR, V de visual. Então, Visual Flight Rules. Regras de navegação visual. Já quando eu vou falar de navegação por instrumentos, eu vou falar dessa daqui, ó, navegação IFR, Instruments Flight Rules, ou seja, regras de voo por instrumentos. Então a gente vai falar de cada uma delas aqui para você entender todas. A primeira navegação que eu vou falar é a navegação visual ou por contato. A navegação visual por contato é aquela navegação que o piloto precisa enxergar a superfície do solo, ou seja, o chão, para conseguir se localizar. Nesse tipo de navegação, o piloto vai utilizar o que nós chamamos de pontos significativos. O que são pontos significativos? O ponto significativo é qualquer coisa que eu consiga visualizar lá de cima. Pode ser rio, pode ser uma cidade, pode ser uma linha de alta tensão, uma ferrovia, uma indústria, uma represa, um pedágio, uma estrada, qualquer coisa é um ponto significativo, beleza? E a gente vai utilizar, ó, esse tipo de carta, que é a VAC, né? É uma carta que nós conseguimos ver todas essas referências. Vamos aumentar ela aqui para vocês verem, ó. Aqui eu vou ter, ó, uma referência de um aeródromo marcado, eu vou ter aqui, ó, cidades, rios, certo? Eu vou ter estrada de ferro, ó, tá vendo? Tudo isso aqui são estradas de ferro, linha de rede elétrica, ele vai me mostrar aqui, ó, estradas, rodovias, elevação ao terreno. Então, essa navegação é a visual, eu preciso de pontos significativos, certo? A minha próxima navegação, que eu vou falar, é a navegação visual estimada. A navegação visual estimada é a mesma coisa que a navegação visual. Eu vou, né, olhar aqui a cidade, uma foto que eu tirei da cidade, ó, de cima, eu consigo ver prédios, ó, cidades, tal, isso aqui é São Paulo. Mas na navegação visual estimada, eu preciso agora estimar o meu tempo de um ponto a outro. Ou seja, eu tenho que contar quanto tempo eu demoro de um ponto para o outro. Posso estar voando visualmente,
vou lá olhar o meu terreno, os pontos significativos, porém agora eu estou estimando o tempo de um ponto para outro. Se o controle me chama, ele fala assim, aeronave fulana de tal, qual a sua posição e qual o tempo estimado para a próxima? Eu posso falar que eu estou na vertical do pedágio e estimo mais 8 minutos para a próxima posição. Eu estimei. Mas vamos supor que eu pego um vento de proa, um vento de frente. E esse vento, quando vem de frente, ele segura a aeronave, ou seja, a aeronave demora mais para chegar. Aí eu vou chegar no meu objetivo com 10 minutos e não os 8 minutos que eu estava estimando. Aí eu falo para o controle, se eu estiver sendo controlado, controle, nova estimativa, próxima posição, 10 minutos. Certo? Então a navegação visual estimada é a mesma coisa que a navegação visual. Porém agora a gente vai estimar o tempo de um ponto para outro. Certo? Lembrando que a gente usa o vento na navegação visual estimada. A influência do vento, ela vai agir sobre a aeronave, ou seja, quanto mais vento tiver, pode ser que me adiante o voo, ou seja, me acelere, ou pode ser que me atrase. Então a navegação visual estimada, ela vai levar em consideração a todo momento, a todo trecho do voo, o vento. Certo? Bom, vamos falar agora da navegação celestial ou astronômica. O que é a navegação celestial ou astronômica? É a navegação que nós vamos utilizar os astros, ou seja, vamos utilizar o Sol, vamos utilizar as estrelas, as constelações. Era uma navegação mais utilizada antigamente no meio naval, né, quando não existiam os equipamentos eletrônicos. Agora não é tão utilizada. A navegação celestial astronômica, ela utilizava um aparelho chamado astrolabo. E eu tenho aqui uma foto de um rapaz aqui, provavelmente está num barco, tá gente, num navio, e ele está utilizando um astrolabo. Como que ele utilizava? Ele apontava para uma estrela de referência e ele tinha uma graduação, e dessa graduação ele tirava um ângulo, fazia umas contas. É uma coisa assim extremamente rápido e fácil de fazer, né? Só que não. Porém, essa navegação celestial astronômica não é mais utilizada na aviação, mas cai para a gente na prova da ANAC, certo? Agora a gente vai falar da navegação radiogoniométrica. Desafio você a falar 3 vezes rapidinho, radiogoniométrica, radiogoniométrica, radiogoniométrica. Mas se deu uma travada na sua língua, é só preciso que você saiba que a navegação radiogoniométrica é a navegação via rádio. O que ela vai fazer? Ela vai utilizar ondas, sinais de rádio. Ela vai pegar uma estação VOR ou ADF, né, que esteja no solo, e essa estação ela vai emitir um sinal de rádio. E eu dentro da aeronave eu tenho um receptor VOR ADF que vai pegar essa onda de rádio, que vai receber. Então eu sintonizo a estação que eu quero e eu consigo eu consigo voar sem ter o visual do terreno. Ou seja, esse tipo de navegação, a radiogoniométrica, ela é uma navegação por instrumentos, ou seja, eu não preciso ter o contato visual com o solo. Eu posso estar voando totalmente encoberto, porém, se o meu equipamento, a minha aeronave, tiver um transmissor VOR ADF e o piloto também for homologado para voar por instrumentos, ele consegue seguir o seu voo sem nenhum problema. Beleza? Então, navegação radiogonométrica, sinais de rádio, receptor ADF e VOR. Aqui a gente tem uma imagem de como é um painel, só uma simulação. A gente está vendo aqui um transmissor VOR ADF, então ele está transmitindo as ondas, né? A aeronave ela capta esse sinal e quando ela capta ela voa pelos instrumentos. Aqui ele vai utilizar todos esses instrumentos. Esse aqui é o ADF com o VOR, então ele vai apontar para onde que está essa estação de rádio. Então o piloto consegue voar sem ter nenhuma visibilidade com o solo. A próxima navegação que nós vamos falar é a navegação inercial ou eletrônica. A navegação inercial ou eletrônica é bem simples, bem tranquila. Ela vai ser aquela navegação que o piloto sabe onde ele está por conta de um radar. Ou seja, quando eu falo navegação inercial eletrônica, eu tenho um radar, que é uma torre, que vai ter um equipamento chamado radar. Pode ser um Doppler, pode ser um Ômega, que são os mais novos. Doppler é aquele que a gente vê no filme, ficava aquela faixinha verde andando assim, acendia a bolinha. Esse é o Doppler. Agora os Ômega já são mais modernos. Você vê uma tela de computador onde você vê um triângulo que é a aeronave, que te dá altitude, velocidade e tudo. Bom,
O piloto sabe onde ele está agora em relação àquela torre de radar. Geralmente a gente vai utilizar a navegação inercial eletrônica quando o piloto está perdido, que ele pede vetoração radar. Então ele pede auxílio, ajuda, para que o controlador localize onde ele está e guie essa aeronave para um lugar seguro, certo? Então, navegação inercial ou eletrônica, a gente fala do radar. Aqui eu tenho uma torre de controle, né, que vai ter um radar e vai conseguir controlar essa aeronave. Ou seja, o controlador agora são, no caso, os olhos do piloto. O piloto ele só vai conduzir a aeronave. Bom, a próxima navegação que nós vamos falar é a navegação por GPS. Essa daí, muito conhecida de vocês. Todo mundo tem no celular o GPS, põe a localização lá e chega, mas ninguém sabe como funciona a navegação por GPS. Bom, a navegação por GPS é uma navegação que ela tem dono, é um tipo de navegação americana, né? São 26 satélites que dão a volta, né? Que fazem uma malha de satélites no globo terrestre, que vão fazer uma localização por triangulação, ou seja, para cada vez que eu estou utilizando o GPS, eu tenho 3 satélites que estão triangulando esse sinal para ter exatamente a minha posição com uma precisão milimétrica na superfície do solo. O interessante é que nós vamos utilizar aqui as coordenadas geográficas, latitudes e longitudes, para definir onde que esse cidadão, essa aeronave ou esse equipamento de GPS está. Bom, não tem como você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Portanto, essa é o tipo de navegação mais moderno, mais atual que nós temos hoje na aviação. E não precisa ser equipamento tão grande não. A gente vê aqui a malha de satélites, mas você pode ter tanto um aparelho celular que vai te dar uma localização, quanto um GPS aeronáutico pequenininho, que ele vai me dar a localização, ele dá um mapa da região onde está a minha aeronave. Ou eu posso ter dentro da minha aeronave um sistema muito mais moderno, né? Colocar aqui um sistema totalmente IFR, de instrumentos, totalmente... que ele vai me dar uma visão praticamente tridimensional do terreno. Então ele te dá todas as configurações de voo, ele te dá o radar meteorológico, ele te dá tudo. Hoje essa tecnologia existe e o piloto conta com ela. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula de navegação, falando de métodos de navegação aérea. Então fica aí que a gente já vai para a próxima aula. Até já!